noite, galera. Onix LT 2022, modelo 2023, 19.196 quilômetros. Nós pegamos com 16.890 quilômetros, ou seja, 16, 17, 18, 19. Rodamos 2.400 quilômetros, 2.300 quilômetros aproximadamente. Não estou com ring light, estou com a tela do multimídia que não tem timer virada para mim. O carro não tem insulfilme. Acho que se tivesse insulfilme ainda ia contribuir para a iluminação ainda mais forte da multimídia. Mas depois dessa quilometragem toda, depois de andar na chuva, em alta velocidade, depois de fazer estripulias com ele na cidade, na estrada, de fazer médias de consumo urbano e rodoviário, hoje, não mais do que hoje, é o dia do juízo final. Eu já quero que vocês imaginem aí que nota que eu vou atribuir a ele, né, depois de tudo que nós passamos. E para você que está chegando agora, nós fizemos o vídeo das primeiras impressões, depois das segundas impressões, depois fizemos o vídeo dos pontos positivos, pontos negativos, vídeos de consumo, comportamento dinâmico na cidade, na estrada, alguns defeitos do carro, que apresentou aqui no decorrer do teste. E hoje é o dia do juízo final. Eu confesso para vocês que não foi fácil. Eu posterguei um pouco a questão do juízo final, porque não foi fácil. Eu não imaginava assim, eu não fazia meu juízo de valor. A gente acaba acostumando com alguns pequenos defeitos do carro e acham que são normais, acham que é normal, mas não é. E aí uma hora eu falava não, outra hora eu falava sim, porque esse carro é um misto de sensações boas e ruins, que eu vou resumir agora para vocês, assim que eu pegar a estrada aqui para voltar para São Paulo. Estou saindo aqui da região de Arujá e vou para São Paulo, nossa cidadezinha aí. E outra coisa que eu gosto de saber também, que alguns de vocês já deixam, mesmo sem eu falar, deixam aí nos comentários de onde você é quando você comenta. É legal isso, porque muitas vezes, por exemplo, o sujeito fala assim pra mim: ah, mas esse carro gasta demais combustível. Mas pra São Paulo as pessoas acham até econômico. Às vezes o cara mora em Brasília, né, que as vias, via de regra, são de trânsito mais livre, né, são vias de trânsito mais livre. Ó, saí de um acesso aqui em sexta marcha a 50 km por hora e o carro foi embora. Tem umas latinhas de coca aqui, tem outro celular, chave aqui do carro, tá, a chave do Tigo tá aqui também. Então não se incomodem com barulhos. Vamos falar do juízo final. Que nota que vocês acham que eu vou atribuir a ele? Como eu falei, difícil aqui, escolha bem difícil, mas acho que vou fazer possível para fazer um bom juízo final, lembrando que é tudo ao vivo e a cores, pelo menos para mim aqui. Vocês acabam olhando, eu não tenho um roteiro para seguir aqui dentro do carro, nada, né? Nem edito os vídeos, eu só acabo cortando uma parte que eu errei alguma coisa, mas eu não consigo editar do ponto de vista de voltar tudo para outras palavras, né? Então eu sei também que vocês já estão com uma sintonia fina aqui comigo, em diversos aspectos, né? Eu sei que vocês já entendem bem o que é a proposta do canal, especialmente para os que são mais da nossa casa aqui. Um abraço para o Rodrigo Lima. O Rodrigo disse que parou nos testes aqui do 3008, quando o 3008 pifou, ele parou de assistir o canal. Quando chegou o Cherry, eu falei pra ele: então você tem preconceito com os carros chineses. Ele falou: não, é que mudaram os meus compromissos bem na época do Tigo, do Peugeot 3008, né? Inclusive eu falei pra vocês, né, que o Peugeot 3008 voltou pra agência, apresentou problema na agência quando eles foram substituir o óleo do motor e encher o combustível. Nem chegou a outro cliente pegar o carro e ele pifou, apresentou o mesmo problema e voltou lá para Central da Lapa para tentar resolver qual que é o perrengue do carro, né? Então vamos aqui de juízo final, vamos ver que nota nós vamos atribuir a ele depois de tudo isso. Confesso que dá até um frio na barriga, porque eu tenho um compromisso muito grande com vocês de longa data, sempre ser transparente, que é a proposta aqui do canal, ser muito transparente para falar exatamente qual é a sensação do carro. E é lógico que a sensação do carro às vezes varia conforme o dia também que você tá. Tem dia que você tá melhor com você, com menos problemas para resolver, e tem dia que você tá mais num dia mais tranquilo. Então é justamente por isso
que o canal se propõe a rodar pelo menos 1.000 quilômetros, mas aqui já se foram quase 2.500, né? Rodamos em estrada de terra, andamos em estrada de bom pavimento como essa aqui, rodamos também em ruas com muitas valetas. Ele apresentou alguns pontos negativos, pontos positivos, e vamos agora a eles. Vamos fazer um pupurri de tudo que aconteceu por aqui. Vamos pegar ali o acesso para o Rodoanel novamente. É quase inviável andar com... Nossa, várias coisas caídas na estrada. É quase... Olha, se acende isso aqui, ó, é quase inviável usar isso aqui na estrada. Eu vou mostrar pra vocês de novo. Olha aqui, ó. Olha isso. Olha isso aqui, ó. Olha. Fica olhando. É praticamente uma televisão ligada na sua cara. É impossível você dirigir com segurança. Impossível. Então, eu vou fazer um vídeo mais devagar aqui, para andar dentro dos limites de velocidade, e vamos, ou pelo menos a hora que eu conseguir. E vamos falar do carro aqui. Bom, meus caros, vamos começar aqui. Vamos falar dos faróis do carro, né? Os faróis são monoparábola, tanto quanto no HB20, que é um carro que nós testamos aqui, várias versões dele aqui no canal, assim como o Onix também. Testamos o HB20, o Argo, o Polo, testamos vários carros aqui no canal por milhares de quilômetros. E o farol do Onix, pela concepção dele, pela concepção, ele é um farol muito arcaico, né? Afinal tem corpo simples nessa versão. Na versão Premier tem farol de corpo duplo. Aqui não, ele tem corpo simples e o farol, a lâmpada de farol baixo e farol alto é a mesma, né? De modo que, ó, você dá luz alta, ele apaga, né, o farol baixo e liga o alto. Existem luzes de posição que não são em LED, não tem LED diurno na frente, né? Então, o Sandero, que nós não testamos aqui no canal, tem LED diurno. A versão Premier do Onix também, mas os demais carros, o Argo também não tem LED diurno. Os demais carros todos têm LED, não tem lâmpadas convencionais de posição, né? Nas versões de entrada, exceto pelo Sandero, que nós ainda não testamos no canal, né? Mas, por mais que os faróis sejam de concepção bem antiga, a iluminação deles é boa. O campo de atuação, apesar de também não ter regulagem de altura nessa versão, o campo de atuação é bom. Então, olha só, você enxerga as placas ali com boa facilidade. A intensidade da iluminação também não é ruim, é muito melhor, por exemplo, que no HB20. Então, por si só, a questão da iluminação está contento, né? É uma iluminação básica que atende bem, né? Sem grandes trunfos, né? Mas atende bem. Não é uma iluminação biparábola como no Argo, que os faróis do Argo são bem eficientes, mas como eu falei, ó, iluminam bem. E dá para... O farol alto não ajuda muito, mas o farol baixo tem um bom campo de atuação aqui, né? E aí, nós vamos partir para um ponto importante do Onix, que é a altura em relação ao solo na dianteira, né? Então, o meio do carro dificilmente raspa nas lombadas, pelo menos comigo não aconteceu, mesmo com 3 a bordo e bagagens. Porém, a traseira também não raspa, mas a frente, como tem muito para-choque depois do pneu ali, né? Para frente do pneu, e tem aquele bigode, aquele borrachão preto para proteger ali a frente do carro, ele raspa com uma facilidade grande em qualquer lugar que nenhum carro raspa. Então, assim, é um carro que exige cuidados especiais. Levando em consideração que é um carro de uso, de proposta urbana, essencialmente urbana, ou para multiuso, né? Não necessariamente urbana, mas para multiuso, que uma família vai comprar para usar de tudo quanto é jeito, né? Para tudo quanto é lugar. O fato dele ter essa baixa altura da frente ali do carro acaba raspando em tudo quanto é lugar, estando o carro vazio ou não, tá? Então, veja bem, quando eu falo que vai raspar em tudo quanto é lugar, você tomando cuidado ou não à frente do seu Onix, depois de 50 a 100 km rodados na cidade, quando você comprar ele zero, já vai estar danificado na primeira lombada que você passar, a primeira valeta que você passar, tá? Então não existe Onix que não esteja com a frente raspada. Eu tentei achar algum na rua, é impossível. Alguns, quando você é um motorista comum, veja bem, tomando cuidado vai raspar em tudo quanto é lugar. Se você for um motorista comum, que não toma assim muito cuidado com o carro, muito, assim, passa na valeta devagar, mas não tão devagar, nem de lado tal, você vai destruir o para-choque, vai acabar danificando o para-choque, não somente esse borrachão da frente, que é o caso que aconteceu nesse carro aqui. Quando eu peguei, ele já estava com o para-choque danificado, aquela grade colmeia embaixo já estava estufada para fora, justamente porque
atingiu a frente ali de uma forma mais forte, né? Lembrando também que mesmo tendo cuidado pode acontecer, né? Então carro baixo acontece. Tanto é que perto da minha casa tem uma descida assim bem íngreme com desnível no meio da descida, que nunca raspou, nenhum carro que eu passei por ali raspou. Esse aqui eu passei devagarzinho freando, ele raspou a frente. Então tem que tomar cuidado, especialmente pelo protetor de cárter, pelo cárter do carro, né? Não é brincadeira. Então o carro tem uma altura muito ruim em relação ao solo. Então se você, por exemplo, não gosta de carro que raspa, esquece o Onix. Por quê? Porque quando você, às vezes, quando a pessoa tem uma... Aquilo ali isso não é neblina, é fumaça, eu acho. Quando você tem uma predileção por alguma coisa, quando você gosta de alguma coisa, às vezes qualquer coisa que tem assim, você acaba tirando o seu prazer de dirigir o carro. Eu sei que uma inscrita nossa tava para comprar entre um HB20 Sedan completo, aquela versão Platinum Plus, e a versão de entrada do City. Ela estava em dúvida em qual dos dois comprar. Ela andou com o City. Ela falou que andou com a família dela, deu uma volta de uns 2-3 quilômetros na cidade com o City, e ele foi raspando em tudo quanto é lugar. Ela falou que aquilo tirou o tesão dela do carro. Então é isso, eu preciso deixar claro isso. Não é que ele vai raspar se você não tomar cuidado, ele vai raspar tomando ou não cuidado, tá? Então isso é um ponto de destaque aqui importante, que poucas vezes eu vejo alguém falar com tanta veemência sobre isso, que pode ser realmente que incomode bastante. Por exemplo, se você anda em lugares que o asfalto é bom, só pega estrada assim, até que a chance de acontecer é pequena. Mas quem anda em rua esburacada e tal, aí vai partir pro Argo, pro Polo. Acho que o Argo é o melhor de suspensão para os buracos. Acho que o Argo e Cronos para andar em ruas esburacadas, paralelepípedo, porque às vezes eu tomo como referência né? Os trajetos que eu ando não são tão ruins assim na cidade, eu falo. Até no bairro onde eu moro, ali onde tem o escritório, é meio ruim, o asfalto tem muitas valetas, mas assim, não é tão cheio de buraco. Ou eu já acostumei, sinceramente. Mas a frente raspa, e é um ponto aqui que é algo que tem que tirar um meio ponto do Onix, porque é importante, né? Lembrando que eu só tiro o meio ponto realmente quando é algo importante. Se fosse assim, ele raspa um pouquinho a mais que os outros, eu não ia tirar ponto, entendeu? Que é uma característica do carro, a gente sabe que tem a questão da geometria, da ergonomia do carro, do coeficiente aerodinâmico e por aí vai, um monte de coisas que são levadas em consideração pelos engenheiros, mas como é muito deficiente nesse aspecto, eu tenho que tirar meio ponto, né? Bom, os faróis, por exemplo, estão a contentes, não são os melhores do mundo, poderia ser LED como no Polo, por exemplo, mas eu não vou tirar pontos porque ele ilumina a contente e está acima da média da categoria, inclusive. Aí nós partimos para o motor. Motor 1.0, 3 cilindros, 82 cavalos, quando abastecido com etanol, que é o caso aqui, né? Pessoal, esse motor foi uma surpresa tão grande quando eu peguei o Onix. Eu achei que ele era, num primeiro acelerada que eu dei, que eu pisei com disposição, eu achei que ele era turbo. Só para vocês terem uma ideia, não que ande demais, mas ele tem uma disposição fora do comum se comparar com os outros 1.0. Assim, esse câmbio de 6 marchas, o pessoal costuma dizer assim, que as 5 primeiras marchas são encurtadas. Eu já provei para vocês que elas não são encurtadas, tendo em vista que o regime de rotação delas é o mesmo que dos carros de 5 marchas, do HB20, do Polo e também do Argo. Pouquíssimas diferenças de RPM, mas bem poucas. E aqui a sexta, ela além de empurrar o carro, ela diminui muito o giro mesmo, né? Então eu provei pra vocês aí que não é bem assim, que ele anda mesmo. Não é porque as marchas são mais curtas, nem porque tem 6 marchas. Mas ele anda realmente muito bem. E na estrada, ele anda muito suave. Então em nenhum momento você vai lembrar que ele é um carro 1.0, especialmente pela acústica do motor, você não vai lembrar que ele é 1.0, e também pelo desempenho dele, que é muito bom. É lógico que como ele está com apenas 82 cavalos, tem um ônibus, caminhão acelerando aqui atrás, como ele está apenas com 82 cavalos e com baixo giro rodando, por exemplo, a quase 110 por hora aqui, se você precisar de potência, você vai ter que reduzir marcha. Mas o fato dele trafegar como se fosse 1.6 em regime de rotação na estrada chama a atenção para um projeto bem moderno e bem gostoso de dirigir, viu? Realmente ele é delicioso de andar na estrada. Vocês viram aí o quanto eu falei que ele é bom e realmente ele surpreendeu aqui, ele foi acima da média. Então, se fosse só pela questão do desempenho do motor, sinceramente ele ultrapassaria minhas expectativas, que é o que eu sempre digo, né? Eu avalio o carro aqui pela expectativa que ele gera em você, né?
Às vezes uma péssima expectativa, às vezes tem uma excelente expectativa e tem um retorno negativo. Às vezes você tem uma péssima expectativa e um retorno muito positivo. E o Onix, na questão do motor, superou minhas expectativas, assim. Não bastasse a questão do desempenho, nós temos um carro extremamente econômico quando trafegando em velocidades moderadas. Com etanol, ele não chega a ser tão econômico se você levar em consideração ali o andando chutado, ele é... Mas aí também não é um parâmetro, mas eu percebi isso, que andando em velocidades elevadas, ele realmente consome tanto quanto os outros. No etanol, na gasolina, ele fez médias muito superiores a todos os outros carros, mesmo andando em altíssimas velocidades. Você nunca via o computador de bordo apontar para menos de 16, 17 na estrada, mesmo andando a 150, 160 km por hora. Então é surpreendente o que esse carro realmente é econômico, é surpreendente. E olha como ele tem disposição aqui, que eu não percebi que eu já estava ultrapassando a velocidade da via, né? Mas então realmente merece destaque ali o motor do carro, pelo bom nível de isolamento acústico, especialmente na estrada. Você não escuta barulho do motor aqui, senão quando está próximo dos 140, que é mais ou menos a mesma rotação que um HB20 estaria a 120. Estou comparando com o HB20 Argo, que é a mesma coisa. Então, dos três, entre Argo, HB20 e Onix, o menos ruidoso para andar na estrada é o Onix, de barulho de motor, especialmente pela questão da sexta marcha. Bom, vamos ao câmbio então. Câmbio de 6 marchas, eu confesso para vocês que eu nunca tinha dirigido um carro de 6 marchas, senão 5 para frente e 1 para trás. Então, isso aqui 7 marchas. Eu nunca tinha dirigido um carro nessa condição aqui, 1.0 6 marchas, né? E eu, como eu falei, me surpreendi com o câmbio. Achei que a sexta marcha ia ficar com o carro xoxo e na verdade empurra bem o carro, como vocês estão vendo aqui. Você não precisa, a não ser que a subida seja muito íngreme e você queira manter a velocidade elevada, você vai precisar acelerar um pouco mais. Mas, o caminhão tá grudando em mim, mas não ultrapassa, ó. Mas é impressionante o que o câmbio é bom e bem casado com o motor. Então é isso que dá o motor é potente, né? E o câmbio também dá uma... Vamos ver se eu consigo trocar para a esquerda ali. E o câmbio também dá essa impulsão para o carro, né? Ele também contribui para o carro. O cara tá dando luz alta, sabe-se lá por quê, né? Porque ele achou que o caminhão tava na rua como eu, na estrada como eu achei também, o caminhão que tava parado. Então, o câmbio ajuda demais também nessa sensação de conforto. A alavanca do câmbio, ela é pesada, ela pode ser considerada pesada se levarmos em consideração ali o câmbio dos outros carros, o câmbio do Polo, o câmbio do HB20, é um câmbio mais molinho. Mas em compensação, nós temos aqui um câmbio com marcha ré à frente, né? Não para trás como os outros 5 marchas, que você não tem problemas de engatar a ré, porque ele tem aquela alça para apertar. Então eu percebi muito isso, porque no HB20 eu reclamei que a ré não entrava. Você tinha que fazer jogar a segunda, assim, ou terceira no carro quando estivesse parado, engatar a ré para ela voltar a encaixar ali perfeitamente, né? Senão ela raspava. E aqui não, as marchas, em nenhum momento as marchas rasparam, até no Argo aqui no teste rasparam de vez em quando, mesmo andando em velocidades elevadas e trocando a marcha de ritmo esportivo, ele manteve ali uma excelente posição de guiar, assim. Foi o grip da marcha, vamos dizer, o encaixe da marcha. Então o peso da marcha acaba contribuindo realmente para você ter um encaixe perfeito. Então, de certa forma, pode incomodar os motoristas mais cansados aí, que carreguem os filhos o dia inteiro no colo. Quando pegar o Onix vai sentir um pouquinho do peso do câmbio. Não estou falando de embreagem, a embreagem é molinha, tá? Mas pode sentir um pouquinho o peso do câmbio, mas por outro lado, não raspa de jeito nenhum. As marchas se casam aqui perfeitamente uma com a outra, especialmente numa condução mais esportiva. Bom, um outro ponto que merece destaque aqui no Onix é sem dúvida a suspensão baixinha, que prejudica muito em circuito rodoviário, e por outro lado facilita circuito urbano, na verdade. Por outro lado, facilita muito em circuito rodoviário e em estradas de bom pavimento. Esse caminhão tá no gás, olha, esse caminhão que estava atrás de mim. Então facilita muito
ali você andar em circuito rodoviário. Então é um carro que sofre pouquíssima influência de vento lateral. O HB20 ele dá uma flutuada em altas velocidades, assim como o Argo. O Argo é pior nesse aspecto, entre o Argo e o HB20. O HB20 flutua muito menos, mas o Onix é o que menos flutua em altas velocidades. Então é um carro bem pregado no chão. Deixa eu tentar acelerar. É nesse ponto aqui, ó, por exemplo, a 110 para você pisar de sexta para ele ir a 3.000 giros não é o melhor dos cenários, né? Você teria que engatar a quinta aqui, né? Mas, então, ele é um carro pregado no chão. Então a aerodinâmica dele, lógico que eu não tenho os dados, os números aqui, mas o tipo de construção do carro, e como ele é muito baixinho, ele tem uma direção muito grudada no chão na estrada. Então é um carro bem pregado no chão e passa um refinamento nesse aspecto. A mesma coisa da suspensão eu posso dizer em relação à direção. Então é um carro com uma direção extremamente direta, você não faz peso algum para manter o carro em linha reta. Veja bem, eu falo sempre isso aqui no canal, porque tem alguns carros que você precisa segurar o volante, porque ele não tem um bom peso do volante em linha reta. É um carro que você precisa fazer um sobreesterço para manter ele em linha reta. Aqui não, eu só seguro no volante, encosto minha mão aqui e ele se mantém em linha reta perfeitamente assim. E aí a direção é muito direta, é mais direta do que deveria ser para um carro dessa natureza aqui, porém, para quem gosta de acelerar, vai ter um carro sempre muito na mão, assim, ó, você precisa virar pouquíssimo aqui para ter um carro fazendo um contorno perfeito de curva. Então, não tem rolagem da carroceria, o carro é bem pregado no chão mesmo e favorece essa condução na estrada. Quando você coloca peso, como eu viajei com 3 pessoas a bordo e bagagem, a suspensão dele não tem muita diferença de conforto. Ele continua tendo um bom equilíbrio de carroceria, não sente batidas secas nem na dianteira nem na traseira, e o carro se mantém equilibrado para você trafegar em altas velocidades, como vocês viram aí nos últimos vídeos, né? Então, seja pela questão do motor, câmbio e direção, o carro está acima da média dos concorrentes, isso sem dúvida. Inclusive, quando eu tinha testado esse carro, aliás, testado o Onix Plus automático, né, e turbo, e também testado o HB20, que nós testamos várias versões, sempre me falavam, testa um Onix, que ele é incrível de economia, né, que ele é incrível. Esse motor, no nosso circuito de testes, fez com gasolina mais de 23 km por litro, quase 24 km por litro, e ele fez quase 18 km por litro de etanol, de gasolina 23,5 e de etanol quase 18 km por litro, o que tornou ele, ainda vou fazer o ranking perfeito, mas eu creio que ele está no topo da lista dos carros mais econômicos que passaram pelo canal, levando em consideração os 60 carros aproximadamente que nós testamos por aqui, né, de diversas marcas e modelos. Mas então na categoria também ele é imbatível, tanto que ele foi mais econômico até do que um carro de subcompacto. Ele foi muito mais econômico que o Mobi, sem sombra de dúvidas, e ele foi ainda mais econômico do que o Kwid, que é um carro que é reconhecido por uma boa economia de combustível. Mas o fato dele ser econômico, sem dúvida, é a boa disposição do motor e o curso, a sexta marcha, que deixa o giro do motor baixinho, como se fosse um carro 1.6 aí, ele roda como se fosse um carro a 100 km por hora, ele está pouquinho mais de 2.500 giros, que é mais ou menos o que um carro 1.6 roda, um carro de 5 marchas, né? 1.6 roda por aí, né? Então, realmente, por essa questão do motor, direção e câmbio, acima da média, superou minhas expectativas, tá? Se fosse só por isso, certamente ele seria aprovado com 10 com louvor. Um ponto que merece destaque negativo, e isso já caminha aqui na história do Onix no canal há muito tempo, que levou inclusive à reprovação de um Onix Plus aqui no teste, com um pouco mais de 23.000 quilômetros, é justamente o freio. Pessoal, o freio exige cuidados, né? É um carro que, especialmente quando você tem uma tocada mais esportiva, você tem que tomar um cuidado com o freio acima da média. Ele não vai parar. Ele tem uma fadiga do sistema, um sistema borrachudo que dá uns sustos. Quando você anda devagar, beleza. Eu mostrei para vocês ali o curso do pedal, o quanto abaixa quando ele está parado em marcha lenta, né? E também andando em estradas tal. Eu mostrei bastante isso para vocês. Mas é impressionante o que o freio é ruim.
o freio do Onix é realmente muito ruim, deixa muito a desejar, é algo já disseminado na internet em relação a problemas com os freios. O Onix Plus foi reprovado porque eu perdi os freios do Onix que nós fizemos aqui no canal do teste, né? Ele perdeu completamente a assistência. Eu tinha viajado para vários lugares, para trechos de serra com ele, e ele perdeu a assistência do freio dentro da garagem de casa, graças a Deus, né? E graças a Deus não aconteceu nada demais, e vocês, meus inscritos aí, sempre orando junto comigo para que nada aconteça e que nada de mal nos aconteça, né? Até porque bastante parte do conteúdo aqui é o nosso entretenimento, né? Mas os freios são... Só pelos freios ele seria reprovado, né? Eu reprovaria o Onix, porque os freios são piores do que freios de carros também de década de 80. Sabe aqueles Opalas que você pega que o freio vai afundando e não vai freando? É mais ou menos o que acontece aqui no Onix, guardadas as devidas proporções do meu comentário, né? Lógico que vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Ainda mais para os mais cativos aqui do canal. Então ele realmente surpreendeu negativamente pelos freios, e surpreendeu mais negativamente ainda porque eu, surpreendentemente, achei que fosse pegar um Onix com freio bom, né? Veja bem, esse problema dos freios é algo que acomete o carro desde o lançamento, então é inadmissível que a Chevrolet em 2023 produza o carro com o mesmo freio que está dando problemas desde 2019, desde 2020, seja pela questão dos problemas relatados, e seja pela mesma característica. O outro Onix estava com a mesma característica, eu vinha falando para vocês que o carro era muito bom, mas que o freio deixava a desejar, né? Outra coisa que deixa a desejar no Onix aqui é a questão da qualidade, da aparência de qualidade construtiva, né? Essa unidade tem quase 20 mil quilômetros, tá novinho o carro, vocês viram a parte externa dele, tá bem novinho, não tem nenhum risco, nada, senão no para-choque tá destruído, mas as laterais do carro, capô, nada de estragado nele. E é impressionante como o banco dele é uma tábua, né? O banco é uma tábua, o material de porta é um plástico que incomoda o cotovelo. Veja bem, usa o carro aí por 30 dias, só ir trabalhar e voltar, você não vai perceber isso. Pega uma estrada de 300 km, você vai chegar no primeiro posto, você vai perceber o que eu estou falando, né? Então, todo o material, todo o tato que você tem no carro aqui é de baixa qualidade. Até a alavanca de seta aqui, de limpador de para-brisa, não é da melhor qualidade. Não parece que vai durar tanto, tá? Parece que vai apresentar problemas. Lembrando que este Onix aqui, ele não apresentou nenhum problema mecânico, senão o freio, que eu considero um problema realmente gravíssimo. Mas ele não apresentou nenhum outro problema de inconsistências elétricas aqui no carro, como aconteceu na Tracker que nós testamos lá atrás, como aconteceu no outro Onix, de desconfigurar os vidros. Então essa parte eu acho que a Chevrolet superou aí um pouco. E na questão também do ruído do carro, da acústica do carro, eu acho que houve alguma melhoria aqui durante o período pandêmico, que fez com que a Chevrolet melhorasse essa questão do isolamento do carro aqui. Eu lembro que as primeiras unidades do Onix não eram assim, inclusive eu bati as portas do carro, quando eu ia fechar as portas, parecia um material oco por dentro, coisa que eu não percebo nesse Onix aqui, tá? Senti uma melhora aí, significativa, alguma coisa, ou material fonoabsorvente, alguma coisa melhorou, e por isso que eu tenho que deixar registrado aqui, pelo menos em relação aos Onix que nós testamos em 21 na verdade. Nós testamos em 21 e o carro era 20, né? Um ponto que merece destaque aqui, positivo também, é o nível de equipamentos de série, né? Essa versão LT2 também custa R$92 mil, essa versão ano 23, modelo 2024. Então, não sei, pessoal, mas R$92 mil, eu não sei, sinceramente, viu? Mas ele tem bons equipamentos de série. Outro dia me perguntaram, vale a pena pagar 180 mil num Tigo? Pessoal, não vale a pena de jeito nenhum, assim. Não perguntem pra mim sobre dinheiro, por favor, entendeu? Pergunta sobre o carro. Aí vocês, é lógico que os carros da categoria têm mais ou menos os mesmos preços, né? Os mesmos carros. Então eu não vou falar pra vocês que é pra investir R$100 mil no Onix que você vai ser feliz. Por favor, né? A emoção de comprar um carro dura pouquíssimo tempo. Então, quando eu vi R$92 mil, eu falei, meu Deus do céu, né? Tem que ter tudo no carro. Mas esse carro tem chave presencial, que não é muito comum na categoria. Ele tem faróis com acendimento automático. Ele tem um multimídia muito bom. E a ressalva aqui no painel o cluster é muito simples, mas o HB20 eu acho que é mais simples ainda, apesar da disposição do painel do HB20 ser um pouquinho mais bonita. Esse aqui é mais completo ainda, o painel é muito mais fácil de ler. Aqui tem odômetro digital que no HB20 não tem,
no modelo equiparado a esse. Então, esse painel aqui eu acho que está contente. Agora, isso aqui que eu mostrei para vocês durante todo o teste, ó, não ter dimer, eu vou mostrar mais uma vez para vocês. Ó, ele até desfoca a câmera do tanto que é ruim esse brilho. Eu expliquei em todo o teste, então isso aqui atrapalha completamente a segurança. Precisa mexer nisso com urgência. Se você comprar um Onix, você vai ter que alterar isso, especialmente se você trafega na estrada, tá? Tem que trocar isso imediatamente. Eu não sei como que você vai fazer. Um cara colocou uma película em Sufilme, mas ele falou que de dia ficou muito ruim e por aí vai. Mas assim, isso aqui é quase alvo de recall. Tinha que ter um dimer no multimídia sem pestanejar, assim. A Chevrolet não pensou nisso, no espelhamento. É muito forte, mesmo nessa parte aqui que é só o home, também já é muito forte. Poderia ser um pouco melhor, né? Poderia ser um pouco melhor. Bom, falei de câmbio, motor e freio, falei de suspensão, falei de faróis. Agora vamos falar do ar-condicionado do carro. O ar-condicionado do Onix congela, então é um excelente ar-condicionado, está na posição 1 aqui. O carro está completamente congelado, do jeito que eu gosto. Inclusive não está tão quente o dia de hoje, é 24 graus ali fora, mas o carro está completamente congelado, né? Só que na posição 1 sai muito vento já, mas muito vento a ponto de parecer a posição 2 ou 3 de outros carros. Inclusive faz barulho, né? Faz o barulho de vento assim como se fosse maior. Pode ser que incomode bastante também quem gosta de um ar fraquinho assim. Então, mesmo que você coloque na temperatura, aumente a temperatura para ficar um pouquinho mais quente, não resfriar tanto o carro, pode ser que você se incomode bastante, porque na posição 1 ele já venta bastante, tá? Então são detalhes que eu tenho que passar para vocês, porque pode ser que incomode muito. Tem gente que se incomoda com uma coisa no carro assim e nunca mais esquece, sabe? Então eu tenho que falar isso para vocês mesmo, porque é bem por aí, né? Ó, uma retomadinha aqui, subidão, terceira, ar-condicionado ligado, ó. Ele de terceira ele vai mais de 100 por hora, pra você ter ideia, pra vocês terem uma ideia como ele não é, como o câmbio não é curto até a quinta marcha, né? Então eu tô em quarta marcha agora, ó, joguei quinta. A quinta dele, ó, é como se fosse a quinta do HB20 mesmo, tá? É aquilo lá. E aí sempre tem ó, agora ligou ali ó, cadê o freio? Pisar no freio aqui, ó, cadê o freio? Sempre tem um carro ou outro no juízo final, né? Vamos ver aqui o Apple CarPlay. Nossa, impressionante, ó. Até embaça a câmera. Realmente embaça a câmera, pessoal. Não é, ó, vou colocar aqui, ó. Então realmente atrapalha demais a condução aqui. Você colocar, vamos ver se eu coloco aqui, ó. Não adianta. É tão forte que não adianta mesmo. Atrapalha tudo. Inclusive atrapalhou nos vídeos de viagem lá que nós fizemos. Ó, vou mostrar pra vocês como atrapalha. Pronto. Bom, voltamos à normalidade aqui. Então fica difícil você usar o multimídia à noite, o espelhamento à noite, por conta disso aí. Vamos ver, eu troquei o multimídia do HB20. Vamos ver como é que vai ser do HB20 lá na estrada, né? Mas o carro chamou a atenção nesses aspectos que eu falei e desapontou nesses outros aspectos. Um outro ponto que merece destaque é a posição de dirigir. Apesar do banco ser duro, o volante ser muito bom e direto, né? A direção tem uma boa empunhadura aqui. O volante não tem um plástico, não é uma borracha tão sensível ao toque assim. Ela não incomoda em longas viagens, mas, por exemplo, a borracha do volante do Kwid é melhor do que a do Onix aqui. Não posso dizer que seja melhor que a do Argo, do Onix é melhor, mas que do HB20 talvez seja o melhor dos três aqui, né? Entre Onix, Argo e HB20. Mas é impressionante como a direção é direta e a posição de dirigir é muito baixa. Isso é muito prazeroso de andar no carro aqui na estrada. É muito gostoso, parece que o carro é um kart, assim. Ele tem uma estabilidade incrível, assim. Então falta mesmo freio, jogar uns discos na traseira, melhorar esse hidrovácuo aqui, sei lá o que tem que melhorar nesse sistema, para dar aquela pinçada e você ter um carro 1.0 de 80 cavalos, 6 marchas, que vai andar como gente grande, né? Agora, muita gente não exagera aqui no Onix, não deve exagerar mesmo, mas não arrisca
não acelera um pouco mais, justamente por causa do desempenho dos freios, que estão aquém de muitos carros dos anos 90, tá? Realmente deixa a desejar. Freio não se brinca, né? E aí me falam assim, mas por que você fala tão bem do HB20, sendo que o Onix foi nota máxima em segurança, o HB20 não? Mas antes de você ter uma segurança passiva, né, você tem que ter uma segurança ativa, né? Você tem que ter um freio que pare o carro, né, para que você não sofra um acidente, né? É lógico que essas questões todas eu vou analisar agora no finalzinho do vídeo do juízo final, mas eu tenho que levar em consideração que o HB20 é mais bem construído de materiais aqui empregados, é mais robusto de uma forma geral, mas a suspensão do Onix também é melhor do que no HB20, tá? Apesar de copiar aqui as informações, ela copia de forma um pouquinho mais prazerosa do que no HB20, que às vezes dá aqueles soquinhos lá no corpo. Aqui não. Aqui é o banco que contribui para uma sensação ruim de conforto de suspensão. Os retrovisores, eu já falei para vocês bastante deles. Eu acho que eles são bem compridos, mas poderiam ser um pouco maiores de altura para você enxergar o carro vindo lá de trás. Já falei que na estrada isso é delicado, não é muito legal. Num trecho de muitos aclives e declives, às vezes você não consegue enxergar o carro vindo em alta velocidade lá longe, né? E quem tem experiência de estrada sabe o que eu estou falando, sabe exatamente o que eu estou falando. Uma coisa que surpreende é o espaço interno, que é muito maior do que no HB20. Então três vão com conforto lá atrás, conforto de carro popular, né? Vamos dizer assim, não vão apertados. O porta-malas também é muito bom. Eu fui com porta-malas cheios de bagagem de 3 pessoas e foi tudo a contento. Iluminação traseira também é tranquila, 6 airbags, 2 laterais, 2 frontais e 2 de cortina. Nota excelente em segurança, porém o carro deixa a desejar na questão do freio em si, né? Então, de tudo que nós vimos, que nota que vocês acham que eu vou atribuir ao Onix depois de tudo que nós passamos aqui com ele? Pessoal, eu tirei meio ponto pela questão eu tirei meio ponto, agora me perdi aqui. Eu tirei meio ponto pela questão do multimídia, eu tirei meio ponto pela questão do para-choque dianteiro, eu tirei meio ponto, que é algo que vai... Eu poderia tirar até mais pontos em relação ao para-choque, porque é algo que vocês vão me encher o saco depois. Rodrigo, você não me falou que era assim. Eu tô falando, hein? Depois não vão falar que eu não falei, né? Então, eu poderia tirar mais pontos, mas tirar meio ponto do para-choque dianteiro, meio ponto do peso da alavanca de câmbio, que pode incomodar as pessoas, os motoristas mais conservadores. Eu vou tirar meio ponto da questão do multimídia, também poderia tirar muito mais, porque fica quase inviável de usar, mas eu tenho que levar em consideração tudo isso. Eu vou tirar meio ponto pela qualidade, pela baixa qualidade construtiva do carro de uma forma geral, tá? E pela questão do freio em si, eu vou tirar 1 ponto. Vamos ver se eu levei em consideração. Eu tirei meio ponto do para-choque, meio ponto do multimídia, é 1 ponto. Tirei meio ponto do câmbio, 1,5. Tirei 1 ponto do para-choque, eu já falei. Tirei 1 ponto dos freios. Eu já tinha feito a nota, não tinha imaginado onde eu cheguei, mas acho que vocês sabem muito bem onde cheguei. Pessoal, eu vou aprovar ele. Eu sei que a conta não deu certinho aqui agora, que eu não lembro. Os bancos também, que eu tirei meio ponto. Os bancos são terríveis, são muito ruins os bancos. Pessoal, o banco é muito ruim do Onix, é que a gente está acostumado a andar. Eu andei na Tracker outro dia, eu falei de passageiro, eu andei no HB20 mesmo, antigo. Qualquer carro que você anda tem um banco melhor do que o Onix, tá? Até o banco do Kwid é melhor do que o do Onix, tá? É melhor, a única questão do Kwid é a coluna B aqui. Então realmente o banco é muito ruim, não a posição, mas a estrutura do banco, e parece uma cadeira mesmo, é muito duro o banco. Então a nota que eu vou dar para ele é 7, mas ele só foi aprovado por causa do conjunto motriz dele e pela direção dele muito bem acertada, tá? Porque senão ele seria reprovado também. Então a nota do Onix é 7, espero que vocês tenham, ele foi aprovado raspando, tá? Porque o freio, apesar de ser borrachudo, não apresentou fadiga comigo. Ele não apresentou, às vezes que eu precisei frear com disposição, ele acabou freando, né? Eu tenho que apertar lá embaixo, mas ele acabou freando. Mas eu não posso reprovar o carro porque ele surpreendeu
realmente por muitos outros aspectos, assim. Lembrando que os HB20 também não passaram muito bem no teste. Os faróis dele iluminam, por exemplo, muito melhor do que no HB20, né? A direção dele é muito mais direta, ele é muito mais confortável de andar em altas velocidades do que o HB20 também. Então eu não poderia reprovar ele de jeito nenhum, excepcionalmente pela questão do freio. Mas isso foi a maior dúvida que eu tive aqui para chegar num bom juízo final, e vocês sabem muito bem por quê. Assim, foi uma dúvida, eu falei, puxa, eu vou reprovar esse carro pela questão do freio, não dá para tirar só isso de pontuação, não dá, mas ele também é muito gostoso de dirigir, eu não poderia reprovar por isso. Então ele passou raspando aqui, mas foi aprovado. E aí, como não podia deixar de ser, tá chovendo, começando a chover aqui, nós estamos concluindo mais um teste. Espero que vocês tenham curtido aí. Muito obrigado pela audiência dos últimos capítulos, por ter assistido os vídeos do Onix. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários que nota que vocês acham que vocês tinham atribuído a ele, se era mais ou menos o que vocês esperavam, mas eu não poderia fazer diferente senão dessa forma. Espero que vocês tenham curtido realmente. Se inscrevam, deixa o like, compartilha este vídeo. Até nossos próximos capítulos e nosso próximo teste. Fui!